Muito boa tarde, é uma satisfação estarmos de novo aqui com uma nova live, hoje com Caio Rodrigues, diretor executivo da TOT, Diversidade para Inovação. A importância dos negócios sociais no dia de hoje. Já temos o Rafael, já temos o Drummond, já entraram, vamos acenar para eles também, a Pamela. Pamela, como vai, Pamela? Tudo tranquilo? O Josué Silva também entrou, acenar para ele, aguardando Marta, estamos aguardando o nosso querido Caio Rodrigues, que vai nos brindar com uma excelente live, tenho certeza disso. Nossas expectativas são as melhores possíveis. Matheus Vitor também. Como vai, Matheus? Satisfação enorme. Ainda não temos a presença do Caio Rodrigues. Rodrigues Caio, tá aqui, ó. Opa, vamos lá, aqui. Opa, adicionar. Acenar para o Caio, que está entrando. Como vai, Caio? É uma satisfação ter com você aqui nessa live. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, viu, Caio? Tudo tranquilo? E aí, tudo ótimo. Como é que você está, Wagner? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Satisfação enorme ter você. Super prazer. Caio Rodrigues, diretor executivo da TOT Diversidade para Inovação. Temos um tema fundamental hoje, a importância dos negócios sociais nos dias de hoje. Caio é formado em Engenharia Mecânica pelo Cefet do Rio de Janeiro, diretor executivo da TOT, empresa que montou com seus colegas de faculdade, o que é muito interessante, mas eu gostaria de saber isso. Tá? A TOT é uma startup em negócios sociais, que surgiu em 2016. Se eu falar alguma bobagem, você me corrija, hein? Por favor, hein, Caio? Tem por objetivo gerar empregabilidade e aumento de renda para refugiados e imigrantes em cursos de capacitação, em geral de 4 a 6 meses, para atender às demandas específicas das empresas de tecnologia. Eu vou agora falar um lugar comum, tá? Você não ensina, você não dá o peixe, você ensina aos refugiados, aos imigrantes a pescar. Negócios sociais, portanto, para abrir e mudar o mundo. Muito obrigado, Caio. Como é que foi montar uma startup foi a TOT, com os colegas da faculdade? Como é que foi isso? Como é que surgiu a ideia? Quais foram as dificuldades? Muito interessante essa sua experiência. Pô, muito bacana. Primeiro, obrigado pela apresentação total. Assim, foi muito bacana tudo isso que você disse. Você conseguiu resumir super bem tudo que a gente viveu e passou. Só tem um detalhezinho, eu estou me formando ainda em engenharia mecânica, quase. Que maravilha! Mas que não maravilha. me formei ainda. Maravilha. Me formo esse ano. Mas é exatamente isso, a gente é uma escola de programação, nosso objetivo é fazer com que os refugiados consigam ingressar no mercado de trabalho e tenham um aumento de renda muito significativo na vida deles, né? E aí, como que foi criar tudo isso? Logo que eu estava ali, mais ou menos no meu 4º período de faculdade, eu estava um pouco chateado com o meu curso, então não era um curso que eu sempre sonhei em fazer, então assim, desde muito cedo, desde muito criança, eu sempre quis fazer engenharia mecânica. Quando eu entrei para o curso, não era exatamente o que eu esperava, não era exatamente o que eu tinha desenhado para a minha vida. E aí, quando eu estava lá no meu 4º período, eu comecei a buscar outras formas que eu poderia, na faculdade, de me engajar com projetos, de construir coisas, de viver experiências diferentes do que só ali estudar matemática, física, materiais, enfim. E aí, quando eu comecei a buscar essas oportunidades, essas opções, eu conheci a Enactus, que é uma organização estudantil feita só por estudantes, que existe no mundo inteiro, no Brasil inteiro tem Enactus. E, basicamente, o objetivo é você, dentro da Enactus, olhar para uma causa social e, através de ferramentas de empreendedorismo, ferramentas de negócio, você criar iniciativas que melhorem a vida daquelas pessoas, façam um aumento de renda, consiga melhorar, gerar um bem social para aquele grupo de pessoas. E aí, quando a gente estava lá em 2016, a gente começou a olhar para a causa de refugiados, porque foi um dos anos que o Brasil bateu recorde de migrações forçadas, foi um dos anos que o mundo bateu recorde. Então, naquela época, eram mais de 65 milhões de pessoas refugiadas, e hoje em dia esse número, no mundo inteiro, já passa de 71 milhões. Então, é muita gente. E só no Brasil são mais de 300 mil pessoas. Você fazia 71 milhões de refugiados, é isso? 71 mundo, milhões. Sim. É uma quantidade brutal, hein? Isso.
No Brasil são mais de 300 É um mil número pessoas. brutal Então, que você estava tem dizendo. muita gente. 300 mil É pessoas. muita gente, né? Só no Brasil, 300 Oh, mil. oh, E aí, quando a gente... Pode falar. 300 mil pessoas. Isso, no Oh, oh, Brasil. oh. No Brasil, claro, 71 milhões de pessoas no mundo inteiro. Quer dizer, Isso. é um ato realmente de dificuldade. Qual é que você faria a diferença para que o público nosso que está nos assistindo entendesse bem? Qual é a diferença entre refugiados e imigrantes? Beleza. Os refugiados, na maioria das vezes, são pessoas que elas tiveram seus direitos humanos gravemente violados. Então, seja por perseguição política, seja por alguma perseguição por orientação sexual, seja uma perseguição, seja por guerra. Então, assim, são gravemente Sim, seus direitos humanos violados. E isso tem várias formas de sim, se acontecer. E na maioria das vezes, o refugiado ele é também um migrante. Assim, a diferença é muito pequena. A única diferença para o refugiado é que sim, ele recebe um documento falando que ele está num estado de refúgio. Então, ele está buscando abrigo em outro país. E, na maioria das vezes, o refugiado não escolheu fazer essa migração. Ele não teve uma outra opção. Já o migrante, algumas das vezes, pode ser que ele teve opção. Ele quis migrar para outro país. Então, são diferenças muito pequenas, mas na prática, no dia a dia, na realidade, eles passam por desafios muito próximos. Então, os dois passam pelas mesmas dificuldades, dificuldade claro, de se inserir no mercado, claro, dificuldade de claro. progredir, de crescer na vida. É língua, é dificuldade de adaptação, é natural. É sempre muito difícil. Exato. Há o preconceito contra eles também. Precisa ser, né? A gente tem que dizer que o brasileiro cordial, às vezes, não é tanto assim. A gente vê o que aconteceu aí com os venezuelanos na fronteira ali de Roraima, como é que foi isso, como é que, a dificuldade que tiveram. Imagino que você enfrenta nisso, porque acaba que que os cursos que você realiza, você certamente tem que conviver com essa realidade, que é uma realidade absolutamente dominante. Essas pessoas ficam muito marcadas, né? Quer dizer, veja bem, então você acaba levando para as empresas de tecnologia, porque o seu principal cliente são empresas de tecnologia, me pareceu isso, né? Me parece isso, você confirma se for. Você acaba levando, e elas são muito tribos, né? São muito fechadas, com profissionais muito próximos. Você acaba levando diversidade para essas organizações também. Pessoas diferentes, com diferentes orientações, com visões de mundo dos seus países, com as dificuldades que têm e com a vontade de vencer e de sobreviver bem no país em que estão. Você está levando também uma mudança e acaba sendo diretamente para as empresas que absorvem a mão de obra que você qualifica. Sim. Não é isso, não? É Você isso. percebe isso, Caio? Eu percebo que as empresas de tecnologia, por mais que elas tenham demorado, elas tenham notado que ter um ambiente diverso é muito importante. E não sou eu que estou dizendo isso, então Forbes, McKinsey, diversas empresas, revistas, consultorias dizem isso, atestam isso. E o mais importante de tudo isso é você pensar que pessoas diferentes, então de diferentes locais, diferentes histórias, diferentes vivências, elas têm perspectivas e formas de enxergar um problema de forma diferente. Então, cada pessoa enxergando um Claro. problema de uma forma diferente, você possivelmente vai pensar em soluções diferentes, possibilidade de juntar ideias de um, ideia de outro. Então, o objetivo da gente levar pessoas de diferentes locais, diferentes vivências, diferentes culturas, é fazer com que cada um tenha a sua perspectiva naquela visão de um todo. Então, o que leva finalmente a ter um ambiente mais diverso, assim, quase que instantaneamente, né? Então, se cada quer uma forma diferente de querer. Está falhando. Porque falhou, a gente não captou bem, eu acho. Não sei se outros. Não sei se você forma de. Bom, acho que assim, agora melhorou. A tecnologia vai melhorando, mas aos poucos, né? São formas diferentes de perceber o mundo, de compreender, concepções diferentes, portanto, comportamentos em que Exato. você vai buscar um mínimo denominador comum entre essas pessoas. E você realiza também com isso uma forma de adaptação, de ajustamento, de assimilação, vamos dizer assim, desses imigrantes, desses refugiados, enfim, desses imigrantes na cultura brasileira, na nossa sociedade, em que eles possam também serem influenciados e serem assimilados também pela nossa cultura, pelas nossas organizações,
ter uma situação de vida mais digna. Essa é uma questão importante, esse trabalho. A gente conhece organizações religiosas que fazem isso, mas às vezes me parece importante o que eles fazem, mas é num sentido muito mais assistencialista, e você coloca isso como uma proposta profissional, né, de absorção profissional, como um negócio social que vai gerar renda para essas pessoas, empregabilidade, melhoria de renda, etc. O que é um negócio social, Caio? Cara, isso é bem complexo, né? Mas muito importante essa pergunta, porque tem muitas pessoas que não têm tanta clareza. O negócio social ele pode ser visto de duas formas, assim, de maneira geral, né? Uma delas é quando quando o core do negócio, quando as ações do negócio, elas geram impacto social. É o caso da TOT. Então, o que a gente realiza, o que a gente trabalha, o que a gente organiza, o que a gente entrega, no final das contas, já gera impacto positivo na vida de algumas pessoas, de alguns refugiados. Então, o negócio social, uma das formas é essa. Um outro lado, um outro aspecto que pode ter um negócio social é quando, ao longo da cadeia de valor daquele negócio, ele gera impacto. Então, vamos supor que eu sou uma loja de roupa, então eu tenho uma facção, eu produzo e vendo blusas de forma comum, e essas pessoas que produzem minhas blusas, vamos supor que são pessoas em vulnerabilidade social, que ao participarem da minha produção, da minha estamparia, elas têm um aumento de renda, melhoram a qualidade da vida delas, melhoram a qualidade das famílias, das pessoas próximas delas. Então, o negócio em si, que seria a venda de camisa, não gera impacto positivo diretamente, mas ao longo da cadeia de valor, que são os colaboradores, geram impacto social na vida desses colaboradores, isso também se configura um negócio social. Então, esse formato que o negócio inteiro gira para gerar impacto, que é o caso da TOT, e um outro estilo que é na cadeia de valor a gente consegue gerar um impacto positivo. Então, são esses dois formatos. Mas, em verdade, uma organização, um negócio comum, que também absorva imigrantes e refugiados, enfim, pessoas que são vítimas de preconceito, discriminação também, porque isso me parece que deve acontecer. Eu queria detalhar um pouco mais com você, que você está vivendo isso há tanto tempo e todos no seu cotidiano você percebe as coisas com muita clareza, né? Qual é a diferença real, então, de um negócio comum que utiliza, que se vale também de propiciar oportunidades para pessoas vítimas de vulnerabilidade, que é o caso, né? E um negócio social em si? Sim. A gente tem muito que entender de qual que é o objetivo dessa empresa, né, dessa organização, de gerar esse impacto. Se o que acontece muitas das vezes é por um marketing, então assim não é muito o bacana assim de vou gerar impacto positivo pelo marketing porque é legalzinho e tá tudo bem. E aí tem uma situação que é super delicada, que é quando empresas fazem um anúncio muito grande que vão gerar impacto e depois gera impacto, ao invés de gerar um impacto ao longo de um tempo e depois comunicar que você está fazendo esse impacto, né? Então, uma das vezes eles querem comunicar muito, falar que eles estão fazendo bem e depois só fazer uma ação ali muito pontual e que não necessariamente é do interesse da empresa, da visão da empresa, são dos valores da empresa, assim, não é algo tão estratégico. Então, assim, é interessante pensar quando que, de fato, aquela ação social daquela empresa está ali pautado nos valores daquelas pessoas, está pautado nos valores dos fundadores, está pautado nos valores dos executivos, e de fato eles querem se conectar com aquela causa, ou se é algo corriqueiro, ou se é algo que por algum motivo a empresa só está querendo marketing ou um buzz em cima daquilo, sabe? E olhando para os negócios sociais, eles surgem para suprir uma demanda social, né? Eles já surgem olhando para essa causa social e traçando estratégias de como reduzir ou como diminuir aquela mazela. Então, o negócio social ele é muito pensado estrategicamente para solucionar aquele problema, né? Então, acho que tem um pouco dessa divergência. Entendo. Muito boa a sua colocação. Você me fez lembrar a ideia que se usa muito hoje, a tal de marquética, que seria uma relação incestuosa
entre o marketing e a ética. Quer dizer, no fundo, o que a organização está querendo mesmo é melhorar a sua venda, ter resultados. Precisamos encantar o cliente. Né? Em verdade, a gente sabe que são estratégias de marketing, são válidas, não estamos querendo criticar por criticar isso, mas, em verdade, isso não constitui um código de virtude da organização em si, né? Como se pudéssemos fazer. Né? O marketing é para vender, e é uma estratégia, é bom que você... Eu fui procurar uma vez, o Caio, a ideia de respeito ao cliente na Bíblia. Eu não achei. Aí fui na Torá, eu também não achei. Aí fui procurar no Corão, também não achei. Tinha lá, nas três, que são as três grandes religiões monoteístas, né? O respeito ao próximo. Eles são exatamente muito igual, a mesma coisa. O respeito ao próximo. Alguém vai dizer assim, mas o próximo, mas o cliente é um próximo. Eu falei, não, não. O cliente, para as organizações, é um próximo muito diferenciado, que é um próximo que pode pagar. Na verdade, portanto, eu boto tapete vermelho para ele, quando ele pode pagar mais. E tiro o tapete e trato ele nos conformes, como ele pode pagar menos. Porque, dependendo da renda, o sistema vai me avisar se eu vou dar tratamento VIP ou não vou dar tratamento VIP. Que não é o caso de um negócio social. Você tem como objetivo, como missão, como propósito, né, resolver uma questão fulcral da sociedade moderna em relação a vulneráveis, o que é muito interessante. Né? Como é que uma empresa pode contratar a TOT para poder... Ela precisa de um profissional de tecnologia, né, que tenha demanda, programação, enfim, aqueles programas que vocês realizam para, em verdade, você está profissionalizando essas pessoas, né? Como é que ele pode contratar, como é que a empresa pode contratar a TOT? Legal. Só complementando aqui o que você estava falando antes, eu concordo muito com você. Eu acho que assim, é uma relação muito cuidadosa, tem que tomar muito cuidado, né? Porque às vezes as empresas falam de fazer uma ação social, que ela, sei lá, investiu ali 10 mil reais para fazer aquela ação social legal. E depois, para fazer a publicidade sobre aquela ação social, ela gasta 1 milhão. 1 milhão, exatamente. Enfim, exatamente esse pensamento. Então, tomar cuidado se de fato você está olhando para o bem daquelas pessoas ou você só quer fazer um marketing em cima daquilo e lucrar em cima daquilo, né? E hoje, se alguém quiser contratar a TOT, é bem simples. Então, no nosso site, é totdiversidade.com.br. Entrando lá, vocês conseguem fazer um pedido, falar que você é uma empresa que você quer contratar um dos nossos alunos. E aí, isso diretamente, o Diogo, nosso diretor comercial, vai entrar em contato com você. E aí, basicamente, o que a gente faz é entender um pouco mais sobre quais são as demandas da sua empresa, quando que você pretende contratar esse profissional, para quando que é essa vaga, qual que é o perfil da vaga, qual que é o perfil da pessoa que você espera. Então, é muito uma análise que a gente faz em cima da empresa e a gente apresenta as opções. Então, a gente tem uma opção que seria uma contratação. Então, pontualmente, a empresa vai lá e contrata uma pessoa, contrata um desenvolvedor. E quando uma empresa ela projeta contratar uma pessoa assim, a mais de 2 a 3 meses, mais de longo prazo, ela opta por um outro serviço, que é o programa de contratação. E nesse programa de contratação, a empresa acompanha toda a formação daquelas pessoas, toda a formação daquela turma. E aí, ao final da turma, ela consegue ver a lista, né, de todas as pessoas que participou daquela turma e ela tem uma prioridade para contratar quem ela quiser naquela turma. Lógico, o refugiado, o aluno vai estar de acordo, né, ele vai receber a proposta, vai decidir se ele quer ou não ir para aquela empresa, mas ela tem ali a prioridade de fazer ofertas para aquelas pessoas que ela acompanhou ao longo da formação. Então, são basicamente esses dois formatos. Entendi. Quer dizer, em verdade, essa segunda opção a que você se refere, a empresa apoia um grupo de profissionais que estão sendo qualificados por vocês, da TOT, e aí depois ela seleciona, e claro, aí tem a negociação, é natural. Mas é interessante esse modelo. O Rafael nos perguntou agora assim, está aqui escrito, quais são os cursos que vocês oferecem aos refugiados e imigrantes? Legal. A gente oferece um curso de tecnologia que ele contempla tanto o front-end para o back-end, isso é mais um papo de tecnologia. Mas traduz essas coisas para o cidadão comum como eu. Hein? Legal. Basicamente, a gente ensina eles a construir sites. Então, construindo sites, eles aprendem a construir sistemas, bancos de dados. Então, eles conseguem criar plataformas de forma geral. Então, a gente tem um lado mais front-end, que é a parte mais visual, mais interface com o usuário, e o lado de back-end, que é mais interface com o servidor. A gente ensina esses dois lados, essas duas matérias que o pessoal chama hoje em dia de full stack,
que é a pessoa que tem a habilidade de trabalhar no front-end e no back-end. E aí, junto disso, lá ali no meio, a gente também ensina um pouco de banco de dados, que o objetivo é fazer que a pessoa consiga ter um conhecimento completo ali, geral, para poder começar a ingressar no mercado de trabalho. Só que dentro desse meio existem várias linguagens. Então, sei lá, se a gente for olhar só para o front-end, tem várias linguagens. Se for olhar para o back-end, tem várias linguagens. E para o banco de dados também várias linguagens. E aí a gente escolhe algumas delas que chamam HTML, CSS, JavaScript e Angular. Então, todas essas do back-end, do front-end, desculpa. No banco de dados, a gente usa Postgre. E para o back-end, a gente usa Node.js. Então, para quem for um pouco mais tecnologia, vai conhecer essas linguagens. Agora, você tem uma diversidade enorme, eu imagino, de qualificação. O background dessas pessoas que vêm dos países, né, como imigrantes, refugiados, não importa, como você disse, é praticamente a mesma coisa. Apenas aqueles que são refugiados sofreram um processo mais terrível, mais dramático, né, de preconceito, de perseguição, enfim, nos seus países de origem. Mas você tem uma diferença de qualificação dessas pessoas para serem qualificados pelos cursos que vocês realizam de profissionalização. Como é que você faz para selecionar os alunos? E se existe isso de fato? Ou se as pessoas que procuram os cursos com vocês, como é que eles sabem? Como é que eles sabem que existe a TOT? Você está tendo contato o quê? Com a Caritas, com organizações como essa, que também são dedicadas à proteção de imigrantes e de refugiados? Não? Como é que vocês selecionam e atraem as pessoas para o curso? E qual é a diferença com essas pessoas? Como é que vocês selecionam? Estou fazendo muita pergunta ao mesmo tempo, mas não sei se... Não, é bom que eu já vou respondendo logo de uma vez só. Mas vamos lá, a gente tem uma diversidade muito grande. No nosso último processo seletivo, a gente teve inscrição de mais de 31 países diferentes. Então, assim, olha uma galera de muitos lugares. A gente teve em torno de 300 inscrições em 4 dias. Então, também uma galera se inscreveu muito rapidamente. A gente estava com uma meta de ter 2 semanas de processo seletivo, a gente teve 4. E a gente tem um perfil muito diverso nessas pessoas. A gente tem uma média ali de 45% das pessoas que se inscrevem já tem ensino de faculdade, já tem graduação de faculdade, né? Já tem diploma de faculdade, são 45%, é um número bem grande. 40% é bem grande? 45%. 45% é bem grande. A gente tem 28% dessa galera tem pós-graduação, então também uma galera super bem formada. Claro. A gente tem 63% de pessoas trilingües, então português, inglês e espanhol. Então, uma galera que também tem um super background incrível. A gente tem pessoas, a gente já formou pessoas que são dentistas, a gente já formou engenheiros, a gente já formou algumas pessoas que eram da área de tecnologia mesmo, a gente já formou um marinheiro. Então, assim, a gente já formou um pessoal de diversas áreas, a gente já formou também pessoas que não tinham nenhuma formação, não tinham graduação. Então, esse perfil muito, muito, muito diferente, muito complexo, muito rico. Então, se eu pudesse citar alguns países, Venezuela, Colômbia, Cuba, Síria, Angola, República Democrática do Congo, Guiné, tem muitos países que a gente já formou, e isso é muito bacana e muito rico. Como que a gente faz para acessar e para chegar nessas pessoas? Um dos nossos parceiros, assim como você falou, Caritas, então Caritas aqui do Rio e Caritas de São Paulo, ajudam a gente muito a divulgar esses processos. A gente tem outras organizações como o CEPRI, que é a Casa Rui, a gente tem a organização como a Acnur, que é um órgão da ONU, a gente tem apoio também da OIM, que é um outro órgão da ONU. E aí o que a gente faz a gente se organiza, projeta e planeja o lançamento de um processo seletivo e divulga com todos esses meios, além das nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, e a gente comunica todos eles já com um textinho padrão, com uma foto, com uma arte, alguma coisa, e aí eles divulgam internamente, sejam em grupos de Facebook, grupos de WhatsApp e meios de comunicação em geral, e aí todos esses refugiados conseguem ter acesso. A gente conta muito com o apoio dessas organizações, que são organizações que trabalham há muito tempo com a causa. Caritas, por exemplo, que você comentou, são mais de 45 anos trabalhando na causa dos refugiados. Então, não tem como não contar com o apoio deles. É claro. Imagina que o surgimento da TOT para Caritas, por exemplo, foi a mão na roda, porque, em verdade, certamente eles devem buscar parceiros como vocês, né, que viabilizam. Eles não podem se dedicar a tudo, eles não conseguem. O esforço é muito grande. Eu te pergunto o seguinte, quer dizer,
E a língua? Você falou que tem um percentual grande que são trilíngues, pessoas que falam fluentemente 3 línguas, falam português. Você tem uma adaptação, agora, um sírio que vem, ele tem mais dificuldade, dependendo da origem, né? Do país que a pessoa vem, ele tem, que não é tanto latino, etc., deve ter mais dificuldade, e vocês enfrentam isso com... esse é um obstáculo para vocês, não? Isso que você falou de Caritas enxergar a gente como um super parceiro é muito verdade também. E tem outros órgãos, como a Acnur e a OIM, que são parceiros nossos, eles ajudam Claro. a gente a financiar a formação. Então, isso é muito importante, contar com o apoio desses dois órgãos. Então, basicamente, como que a gente se relaciona com esse ponto da língua, do idioma? O que a gente atua, como de fato os refugiados têm diversos desafios, os desafios do primeiro dia são diferentes dos desafios depois de um ano de estarem aqui. Então, o que a gente entende são 3 grandes desafios, então, moradia, documentação e empregabilidade. Então, Caritas ajuda muito na primeira etapa, que é documentação e moradia. Então, nessa primeira etapa, Caritas é super importante na vida daquele refugiado. E depois que essa pessoa consegue ter uma casa para morar, consegue ter um ambiente ali para ele dormir, ele consegue obter toda a documentação, ele começa a, de fato, buscar um emprego e se estabelecer ali de uma forma que ele consiga gerar renda. E aí, quando a TOT aparece para as pessoas, que no estágio um pouco mais à frente, as pessoas já sabem falar o português. Ou então, já está ali no meio de um processo de aprendizado. Por quê? Caritas também oferece cursos de português e outras organizações já oferecem cursos de português. Então, o que a gente faz para participar dos cursos da TOT, a pessoa precisa saber português. Por quê? Porque as aulas vão ser em português, e 2, porque depois ele vai trabalhar num ambiente que as pessoas falam português. Então, é muito claro. contar com esse próprio desempenho da pessoa, essa desenvoltura, essa vontade da pessoa de ensinar em português. Porque, para a TOT, imagina abraçar 2 grandes desafios, que é ensinar português para uma pessoa e, junto disso, ensinar tecnologia. Seria muito difícil. Foi o que imaginei. Pois é, de certa maneira, eles já pegam o imigrante, ele já está mais. Ele já não acabou de chegar aqui no Brasil. Ele, em verdade, já está um pouco adaptado, já continua com dificuldades, é claro, porque não é um ano que a pessoa vai ser assimilada. Os cursos são à distância ou são cursos presenciais? Você falou em São Paulo e Rio. Quer dizer, significa que vocês têm sede ou têm um escritório, uma agência, tanto no Rio e em São Paulo? Como é que se dá essa formação? Legal. Até antes da pandemia, a gente nunca teve nenhum curso online, até antes da pandemia. Então, a gente rodou 2018, 2019 e início de 2020 totalmente presencial, muito porque a gente acredita que essa conexão com os alunos, a proximidade, o contato. Então, até pouco tempo atrás, a gente tinha aula aos sábados e a gente sempre almoçava com todo mundo junto, com os alunos. Então, era um ambiente de muita troca, de muito contato. E aí, quando a chegada da pandemia, fez a gente migrar o curso que a gente tinha em São Paulo para o modelo online. E aí, depois que começou a pandemia, ali mais ou menos em abril, ao longo de todo o mês de abril, a gente falou, cara, a gente está num cenário diferente. Não dá mais para a gente ficar pensando que a gente vai dar curso presencial, sendo que a gente não tem a menor ideia quando que vai acabar isso. Então, vamos desenhar, vamos criar uma nova forma de ensinar, uma nova metodologia, novas ferramentas e maneiras de ensinar? Vamos. Então, a gente desenhou toda uma nova metodologia de ensino, um formato de aula. Então, são aulas gravadas e aulas ao vivo. E aí, em junho, a gente lançou nossa primeira turma com esse modelo de formação. Então, junho, julho e agosto. E agora a gente está tendo esse curso rodando no modelo à distância. Então, a gente parou totalmente de ter cursos online, presenciais, e migrou totalmente para o online, muito por essa situação mundial. E aí, esse modelo online possibilitou a gente ter alunos de Roraima e Manaus. Então, nessa mesma turma que a gente está tendo agora, mesmo tempo que a gente está tendo agora no Rio, a gente está tendo alunos de Roraima. E a partir da semana que vem, dia 24 de agosto, a gente abre uma turma em Manaus, em parceria com uma organização que chama Visão Mundial, que é uma ONG gigantesca. E aí, basicamente, a internet, toda essa situação possibilitou a gente chegar em mais locais, mas hoje em dia a gente tem centros de atuação em Rio e São Paulo, mas como essa formação tem sido à distância, a gente consegue de outros estados também. Entendi. Eu esqueci de botar no modo avião,
e a pessoa está ligando insistentemente, eu não... desculpe, hein? É uma coisa horrorosa isso. Deixa eu fazer uma pergunta, assim, você na escolha, na seleção das pessoas que vão trabalhar pelas empresas, né? Porque você tem os dois modelos. Você tem o modelo do próprio individualmente e a própria empresa depois fazendo a seleção. Como é que se dá a questão de preconceito? Eu digo em relação ao estrangeiro, mas também em relação ao sexo, se é homem, mulher, em relação à cor, raça. Quer dizer, como é que se dá? Porque a gente sabe que o preconceito no Brasil é terrível, né? A pior coisa que o preconceito faz é fazer com que a pessoa seja exatamente igual àquilo que o preconceito diz que ela é. Você percebe essas questões passando pela empresa? Porque a organização no Brasil, para mim, Cássio, é o reduto autoritário da sociedade brasileira. É a organização que discrimina o negro, que discrimina a mulher, que discrimina o deficiente, o homossexual, enfim, o idoso, e, portanto, que discrimina o imigrante, e mais ainda se ele for refugiado. Imagina, né, algumas pessoas vinculadas, né, a esses negacionismos hoje no Brasil, dirigente de uma empresa querendo pegar um refugiado. Você percebe esse... É muito explícito ou ele é, como sempre no Brasil, dissimulado, como se não existisse, né, cordial, hein? É aquele racismo velado, né? Exatamente, então, exatamente. O que a gente vê são dois perfis de empresa. Tem empresas que, obviamente não vou falar o nome, não estou aqui para isso, mas empresas claro, que enxergam não estamos tratando de refugiado... nomes, evidentemente. Não é isso. De forma alguma. Claro. E aí, existem empresas que vêm contratar o refugiado como um formato de pagar menos para aquela pessoa. Então, que bom que ele é refugiado, que eu posso contratar ele ou ela para ficar naquele cantinho ali, varrendo o chão, limpando as coisas e vou pagar menos e é isso que eu vou fazer porque eu sou assim. E nenhum problema com limpar chão, de forma alguma, mas fazer com que as pessoas fiquem ali reclusas e não participem efetivamente daquela empresa e construam aquilo. Então, tem empresas que enxergam o refugiado nesse local e se acham no direito de falar que faz o bem para as pessoas porque ela está oferecendo um emprego. Claro. E eu acho que isso é um lado muito ruim e a TOT empregar essas pessoas na área de tecnologia é falar, cara, empresa, eles podem fazer muito mais. Eles podem trabalhar estrategicamente na inovação da sua empresa. Eles podem criar tecnologia, eles podem solucionar problemas. Então, o objetivo da TOT é colocar essa pessoa num local completamente diferente, né? De fato, uma pessoa muito ativa naquela empresa. Claro, é assimilar a pessoa efetivamente através do emprego, do trabalho, da atividade útil, né? Pois não, desculpa te cortar. Não, que isso. E aí, o outro lado são empresas de tecnologia que, na maioria das vezes, são empresas mais jovens e são empresas que têm uma cabeça, uma mentalidade diferente e entendem muito porque essas empresas mais novas, essas startups, elas consomem muito informação do Vale do Silício. E o Vale do Silício transborda conhecimento falando sobre diversidade gera inovação. Diversidade gera inovação. Então, agora, as empresas estão começando a entender que ter um ambiente diverso vai gerar inovação, vai ser um ambiente mais leve, um ambiente mais inovador. Então, a partir desse cenário mundial de entender que a diversidade é importante, as empresas de tecnologia começam a se abrir e falar, cara, já que diversidade é importante, deixa eu ver aqui como que eu consigo aumentar a diversidade do meu time. Então, quando a TOT chega para essas empresas que já entenderam o poder da diversidade, é muito mais incrível, porque assim, a gente não precisa provar para ninguém que a diversidade é interessante. A empresa já entendeu que uma dor dela é ter um ambiente diverso e ela quer contratar a diversidade. Então, nesses ambientes em que a empresa já viu muito valor na diversidade, que é um ambiente que cada vez mais empresas estão enxergando isso, fica mais fácil da TOT trabalhar. Então, a gente não precisa marretar na cabeça da pessoa que diversidade é importante, porque ela já entendeu, já leu, já estudou e já concorda com esse pensamento. Então, fica muito mais fluido, muito mais agradável da TOT trabalhar nesses ambientes. Que é exatamente o tipo de cliente que você precisa, porque está em consonância exatamente com a proposta, com a missão da TOT, né? É inserir aquele profissional integralmente e assimilá-lo na sociedade brasileira como uma pessoa que realmente pode dar uma enorme contribuição. E isso é que é interessante. Mas você percebe claramente. E a discriminação também por origem de países, certamente. Imagina, isso é uma outra forma de discriminação também e de preconceito, né? Eu imagino um cubano, o que será isso? Oh, meu Deus, um venezuelano. Então, isso existe também, né?
Existe, é complicado, assim, tem estudo falando sobre como que é a interpretação de um refugiado que veio da África e de algum refugiado que veio de países europeus ou da América Latina. Então, assim, Sim, estatisticamente, refugiados africanos têm empregos mais manuais, mais braçais, e outros países, dependendo de como eles vêm, eles conseguem outros tipos de emprego. Isso é pautado especificamente no preconceito das pessoas, na claro, forma que elas não há dúvida. enxergam, e, e isso é muito complicado. Então, assim, a TOT tenta muito quebrar esse sistema que enxergam essas pessoas dessa forma. Então, o objetivo nosso é fazer, cara, essa pessoa tem uma história incrível, ela aprendeu muito com tudo que ela passou, ela tem uma inteligência emocional gigantesca, ela tem uma Claro. forma de lidar, uma forma de solucionar os problemas e a vida dela de forma diferente. Então, dá uma oportunidade, abre as portas. E a gente tem ali pouco a pouco lutado, mas tem dado certo, tem funcionado bastante esse diálogo, essa conversa com essas empresas. A gente tem uma turma que vai se formar agora, na primeira semana de setembro, não lembro exatamente qual dia, acho que vai ser dia 7 ou dia 8 de setembro, e são 22 pessoas que estão formando, então a gente está nessa luta para contratar todas as pessoas. A gente já teve Claro. algumas contratações nessa turma, porque empresas já contrataram, já sinalizaram que elas querem contratar, mas tem uma turma ali, uma galera de 15 a 17 pessoas que ainda estão totalmente abertas, prontas para se conectarem com empresas. Caio, Rodrigues, nós estamos vivendo um momento bastante ativo. Você é jovem, está vivendo isso. Eu já tenho bem mais idade, já vivi outros momentos como esse, ditadura. A gente está vendo uma fase de negacionismo, a questão cultural, um momento extremamente difícil na sociedade brasileira. Qual é o cenário atual hoje? Qual é a realidade, as perspectivas que você está vendo em relação a refugiados no Brasil? A gente vê problemas gravíssimos, né? Por exemplo, na Hungria, que os camaradas, o preconceito que se faz na Hungria, na Alemanha, também em relação aos turcos. Na Europa, em geral, a gente vê esse preconceito contra imigrantes. Você percebe como é que é o cenário hoje no Brasil e, particularmente, aqui no Rio de Janeiro, se você tem alguma coisa atípica em relação ao Rio de Janeiro? Eu não tenho nenhuma informação muito fechada aqui no Rio, assim, estou pensando, mas o que a gente tem uma situação bem complicada é em Roraima e Manaus. E Roraima, a gente tem muitos refugiados venezuelanos, muitos, eles estão em diversos abrigos, são vários, são muitas pessoas. Em Roraima, a gente já chegou a ter um fluxo migratório de 1.000 pessoas por dia, são dias que passou de 1.000, dias que estavam ali próximo de 1.000, 900 e pouco. Então, são muitas que chegam. E aí, muitas dessas pessoas não têm abrigo, não têm casa, não tem nenhum lugar para morar. E aí, o que elas fazem, muitas das vezes, é morar na rua, morar próximo ali da rodoviária de Roraima. Então, isso é uma situação muito complicada e que, de fato, a gente precisa ainda de esforço muito grande de mais pessoas se mobilizando para fazer ações. Assim. Grana para fazer isso, mas eu acho que vale muito uma organização, uma vontade. Né? Se a gente olha para o nosso, a gente já vê que não tem, já tem um descaso total, que as pessoas não estão de fato ligando para a Amazônia, para as queimadas, para nada. Se a gente for olhar, então, para pessoas que não são nem brasileiras, refugiados, aí sim que os órgãos, o governo, de forma geral, mas de solucionar esses problemas, é de fato grandes organizações se mobilizarem e entender que, no final das contas, travou aqui? Para mim, travou. Mas pode falar. Agora travou. Travou um pouco. Vamos ver se sai. Nós estamos conversando com Caio Rodrigues, diretor executivo da TOT. Bueno, voltou. Pode falar, Caio. Pode continuar. Você estava falando do norte do país, das questões da Venezuela, uma coisa gravíssima, né? Ele saiu. Ele teve que sair. Vamos continuar. Nós estamos falando. Eu gostaria de perguntar para o Caio Rodrigues também como é que foi que ele. Como é que eles. Porque essa questão de refugiado não é uma questão que esteja toda hora na imprensa, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, e sendo ele do Rio de Janeiro, carioca, né? Que fez fazendo curso de
convidá-lo aqui de novo. Vamos lá de novo. Aqui, adicionar, adicionar. Aguardando o Rodrigues. Vamos lá. Cumprimentar. Aqui, voltei. Ele voltou, mas aqui, ó, agora não voltou. Atenção, como é que foi? Conectando. Opa! Ô, Caio, eu queria te perguntar o seguinte. Eu estou curioso agora, porque essa questão de refugiados e imigrantes no Rio de Janeiro não é uma questão tão comentada na imprensa em geral. Quer dizer, a nossa imigração é enorme. Os números que você me deu, 300 mil, né? É um número realmente incrível. E como é que as pessoas têm tanta gente? A gente conhece a história muito traumática, dramática da Venezuela, com nossos estados vizinhos ali, o nosso estado do país, com a Venezuela, a Colômbia, enfim. Mas como é que surgiu a ideia de criar uma organização, uma startup, você estudantes com um grupo de colegas, né, fazer a TOT se dedicar como missão desta organização, dessa startup, dessa empresa, se dedicar a refugiados e imigrantes, que não é um tema, vamos dizer assim, que esteja no cotidiano, né? Nossa, raramente se fala na imprensa carioca alguma coisa em relação a imigrante e a refugiado. É como se eles não existissem, porque o cotidiano nosso acaba... Não que o assunto não seja importantíssimo, é fundamental, importantíssimo, mas não é objeto do interesse imediato da maioria das redes de transmissão de notícias no nosso país, especialmente no Rio de Janeiro, tão distante dessa questão. Como é que surgiu isso com vocês? Como vamos fazer uma startup? Uma startup dedicada a essa missão. Como é que foi isso? Infelizmente gravou de novo. Travou. Infelizmente travou. Realmente estou curioso com essa... Como é que é? Voltou. Acho que agora está voltando. Eu estou te ouvindo. Está ouvindo? Você está ouvindo? Então, você conseguiu ouvir a minha pergunta? Como é que vocês, de uma startup no Rio de Janeiro, ao criar como estudante aqui na Cefet, foi a Cefet aqui da Tijuca, não é isso? Cefet da Tijuca, exato? É a Avenida Maracanã, por ali, né? Isso. Exatamente. Então como é que vocês localizaram como missão exatamente uma questão tão importante como essa, que é a questão de refugiados e imigrantes, mas que não é o cotidiano das notícias da imprensa carioca? A imprensa carioca quase não trata desse assunto. Não que ele não seja importante, porque ela está ligada em outras coisas. Como é que foi esse insight de vocês? Sim. Legal. Uma das vezes é muito invisibilizado, né, essa causa. Assim, as pessoas não comentam muito sobre. E o que eu tinha falado antes é que a gente precisa de grandes organizações se mobilizando com essa causa e querendo fazer mais, né? E aí sim a gente consegue construir coisas grandes. Em 2016, quando a gente começou, era um pouco mais comentado, assim, a gente ouvia em muitos jornais e muitas revistas falando sobre a causa dos refugiados. E aí o nosso objetivo foi começar a trabalhar com a causa dos refugiados, ainda que a gente não soubesse onde isso ia. Até a gente não sabia no momento o que a gente faria pela causa dos refugiados. Então a gente trabalhou um bom tempo estudando e buscando saber quem são as pessoas, como que a gente pode ajudar, como que a gente potencializa ali e melhora a vida dessas pessoas. Então, ao caminhar, assim, quando a gente foi começando a evoluir, construir mais coisas, a gente entendeu que o foco seria, né? Aí a gente trabalhou lá mais alguns meses, a gente testou áreas como gastronomia, a gente testou áreas como empreendedorismo, como saúde, até a gente chegar na área de tecnologia, até a gente ver que a tecnologia era o melhor local para atuar, e o melhor formação e como que a gente conectaria essas pessoas. A gente começou muito com a causa dos refugiados, porque a gente ouvia isso de maneira corriqueira lá em 2016, e a partir disso a gente falou, cara, de repente esse é o tema. Mas como que a gente vai fazer, a gente não sabia. Então, assim, demorou mais ou menos ali uns 2 anos para a gente, de fato, se achar na área de tecnologia, para, de fato, começar mais palpáveis em cima dessa causa. E aí, depois de tudo isso, depois que a gente conseguiu fechar essa roda, entender que era a causa de refugiados, rápida e mais repetida.
Então, foi meio que eu acho interessante porque aprendendo ao longo vocês da trataram trajetória. logo de uma questão fundamental que nós estamos vivendo, né? Se bem que o Brasil não descobriu ainda, mas nós estamos vivendo a quarta revolução industrial, a economia 4.0. Se fala muito isso, mas se pratica muito pouco. E vocês foram exatamente para um negócio onde vai inserir essas pessoas, os refugiados, imigrantes, os alunos, né? Não sei se ele está me ouvindo, não sei se como congelou, né? Em verdade, vocês logo inseriram, estão assimilando esses alunos, que agora na tecnologia 4.0, já utilizando tecnologia de ponta, fazendo com que eles sejam afeitos a essa nova linguagem. Isso é muito interessante para mim, porque vocês já não estão olhando para o passado, estão olhando para frente. Isso é importante, inserir a pessoa nesse novo tempo, num novo país, que precisa fundamentalmente de tecnologia, né? A gente não tem, quer dizer, os empregos estão aí e vocês estão gerando profissionais que vão atender a uma necessidade específica do mercado de trabalho, porque não há mão de obra, né? A gente escolheu a área de tecnologia muito como uma opção que a gente via que as pessoas, depois de formadas, elas tinham de fato uma perspectiva de futuro. Então, elas começariam hoje aqui, com esse salário, com esse conhecimento, e daqui a 3 anos, 4 anos, estariam em outro local, com outro salário, com outro conhecimento. Então, se a gente for olhar para carreiras, de forma geral, nem sempre isso é muito claro. Então, na área de tecnologia, a gente vê uma oportunidade muito grande de construir essa trajetória, né, essa perspectiva de futuro para as pessoas. Então, isso foi um super ponto para a gente escolher a área de tecnologia. A gente olha para a área de tecnologia também como uma área que não necessariamente, para você atuar, você precisa de um diploma universitário. Então, diversas empresas não exigem diploma universitário para você ser programador na empresa deles. Por quê? Na maioria das vezes, as faculdades não formam um melhor programador. Então, assim, não tem como você nivelar por um diploma se um desenvolvedor é bom ou não. Então, muitas das vezes, eles nem olham se você tem ou não graduação para contratar. E aí, muitas dessas ações, dessas perguntas, dessas pesquisas que a gente fez, foram corroborando, foram dando força para a gente escolher a tecnologia. E, além de ser uma área que, futuramente, bem provável, muitas chances de ter várias opções de vaga. Então, a gente só consegue ver crescimento nas vagas, a gente não consegue ver diminuição de vagas já na área de tecnologia. E a gente vê que essa área tem pagado bons salários. Então, é de fato um incentivador para aquele refugiado que está no emprego informal, que ele pode estudar 3, 4 meses e no final desse curso ele vai estar ganhando um salário muito bacana, muito melhor do que se ele permanecesse no emprego informal. E uma perspectiva de carreira nessa área, porque essa é a área do presente e do futuro, porque precisamos de mão de obra. O Brasil não tem profissionais ajustados, como você disse, as escolas não formam com qualidade. Eu estive dias antes, primeira quinzena, antes de fechar o país em relação ao isolamento social, distanciamento social, esse nosso arremedo de lockdown que tivemos. Em verdade, eu estive no Mato Grosso fazendo uma palestra lá e fiquei surpreso com uma experiência que conheci em loco, porque as empresas estavam bancando pessoas para formação profissional para serem aqueles que... Eu vou traduzir em linguagem simples, mas não é isso. Que dirigiriam aqueles tratores no agronegócio, né? Que faz tudo. Aqueles tratores fazem tudo. Mas aquilo é uma especialização. Aquilo é mexer no computador com todos os programas, etc. E a pessoa saía já... Eles eram exatamente como você disse, eles bancavam uma turma e depois eles empregavam as pessoas, era um verdadeiro consórcio. Isso está acontecendo hoje, no mesmo modelo, quer dizer, guardadas as diferenças, mas analogicamente a mesma coisa para formar profissionais. E esses estão todos empregados muito bem, trabalhando na tecnologia de ponta que o nosso agronegócio está, porque você não está formando um sujeito para trabalhar com a enxada, você está formando um profissional que vai dirigir uma máquina, né, que é capaz de fazer tudo, vai semear, plantar e faz tudo. E exatamente nessa linha. Esse profissional também, eu fiquei muito impressionado. Agora eu estou vendo com vocês essa repetição dessa experiência tão útil e a sensibilidade das empresas, que é produto menos de sensibilidade, mais da necessidade. Ela precisa da mão de obra que você está qualificando, que você está preparando.
Assim como lá no agronegócio, lá no Mato Grosso do Norte. Mato Grosso, que não é Mato Grosso do Norte, só para te clarificar. Né? É Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, né? Sim. A gente tem dado de empresas de tecnologia que fazem pesquisa, eles dizem sobre 70 mil vagas abertas anualmente, e esses números eles variam um pouco, mas vamos supor que eles estejam 100% corretos. Mas são Então, 70 mil referências, né? vagas, exato, 70 mil vagas por ano são abertas na área de tecnologia. E aí, quando a gente olha para as universidades, para as escolas, escolas comuns de ensino de tecnologia, elas formam 45 mil pessoas. Então, entre 45 mil pessoas formadas e uma demanda de 70 mil, tem uma disparidade muito grande. E aí a gente vê que esses 45 mil que são formados nem sempre têm as habilidades, têm as competências para ocupar essas 70 mil vagas. Então faz o gap ser maior ainda. E aí o que a gente enxerga muitas empresas interessadas a formar esses profissionais, muito porque elas entendem que quando ela participa da formação desse profissional, ela se conecta muito maior com a cultura, com o fit cultural daquela pessoa, de uma forma de trabalhar. Então a pessoa se conecta muito mais forte com a empresa. Então isso faz com que o profissional tenha um tempo maior dentro daquela empresa, e essas empresas veem muito valor em formar essas pessoas, muito porque quando essas pessoas forem formadas, elas vão ser formadas olhando para a demanda da empresa. Não vai ser um curso genérico, por exemplo, de uma faculdade. Então, o empenho dessas empresas em formar é muito olhando para um benefício muito grande que ela vai ter ao ter esses profissionais formados, assim, olhando para a demanda dela. Que eu acho que é o caso que você contou lá do Exatamente, negócio, exatamente. muito próximo. O cara já sai do curso diretamente para a máquina, para poder operar aquela máquina, porque ele foi qualificado para aquilo que é o interesse da empresa, né? Vocês estão fazendo isso também, você atende uma demanda específica, na maioria dos casos, estou entendendo que são empresas de tecnologia, para fazer um preenchimento de ocupação de uma vaga, de uma atividade profissional que eles estão carentes, que eles estão precisando, e que eles sabem que quando você entrega, o cara já vai entrar jogando, ele não precisa ser mais treinado, não é isso? O Caio Rodrigues, empresa é um conjunto de pessoas que se relacionam com pessoas para a consecução de objetivos. E, às vezes, eu tenho a impressão que, sim, tecnologia se trabalha demais no individualismo. O mundo hoje é muito individualista. A sociedade humana ela é fundamentalmente... O homem é um animal social, o homem é um animal político, já nos diziam lá Platão e Aristóteles, e eu acredito nisso. Trabalho em equipe, trabalho em pessoas. Nós chegamos, né? A narrativa da história do homem até onde nós chegamos hoje é produto desse relacionamento entre pessoas. E se nós tirarmos as pessoas de uma empresa, você tem um prédio. Às vezes me dá a impressão que a formação tecnológica é exageradamente mecanicista, no sentido de aprender isso, que a pessoa acaba perdendo a ideia de empatia, de inteligência emocional, como você falou, da capacidade interpessoal, a inteligência social de se relacionar, de trabalhar em equipe. Vocês tratam disso, porque, vejam, no curso, porque, veja, nós estamos falando de um aluno muito especial que vocês têm que dar um verdadeiro cobertores de sustentação, de apoio, porque eles já estão num país estrangeiro, traumatizados, que chegaram aqui de forma traumatizada, sofrendo preconceito e a dificuldade de adaptação natural. Essa inteligência emocional, essa inteligência, essa empatia, vocês tratam de alguma maneira no curso também? Você me disse que tinha a preocupação dos cursos presenciais de almoçar com eles no sábado, enfim, de interagir, de assimilá-los melhores. Como é que vocês fazem isso de forma genérica? Sim, agora o que a gente faz todo mês, o curso dura de 3 a 4 meses. Então, uma vez no mês, a gente tem um membro da TOT que faz uma conversa individual, né, com cada membro, individualmente, né, conversas individuais. E aí, isso é muito importante, porque a gente consegue fazer nessas entrevistas, que a gente faz hoje em dia agora por videochamada, né, por Meet, enfim, a gente faz um acompanhamento dessa pessoa. Então, a gente entende como é que está sendo o desempenho dessa pessoa, como que ela está se dedicando ao curso, o que ela está achando, quais são os feedbacks, o que ela traria de melhoria, quais são as pessoas que ela mais se relaciona, o que ela mais gostou no curso, o que ela não gostou. Então, todos esses acompanhamentos, que são feitos uma vez por mês com cada pessoa, eles são muito importantes para a gente ter o termômetro de desenvolvimento de cada pessoa. Então, a gente consegue entender qual que é o perfil daquela pessoa que gosta mais de trabalhar em equipe, qual que é o perfil daquela pessoa que gosta mais de trabalhar no campo dela, porque ela consegue, sei lá, de repente dar mais velocidade de entrega. É isso mesmo.
qual que é a pessoa que gosta mais de uma matéria, qual que gosta mais de outra matéria. Então, esses acompanhamentos são muito importantes e criam uma conexão muito forte da TOT com o aluno e do aluno com a TOT. Então, a maneira que a gente criou para ter essa conexão é através dessas conversas que são super fundamentais e muito importantes. E, além disso, a gente cria algumas dinâmicas que são mais de conexão interpessoal. Então, a gente tem um exercício que eles gostam muito, que todo mundo gosta muito, que chama Dojo, que basicamente a gente faz uma programação. Em vez de ser uma pessoa só programando, a gente faz a programação sendo rotacional. Então, uma pessoa começa a programar, aí ela programa ali por 1 minuto, aí depois troca, vai outra pessoa, e eles vão ajudando uns aos outros a construir aquele programa. Então, isso é muito importante para criar relação entre todos os alunos e entender como está sendo o desempenho, quem gosta de dar ajuda, quem gosta mais de receber ajuda, claro. E por aí vai. São dinâmicas que a gente cria entre eles. Você cria, portanto, uma atitude de colaboração, de participação, de coparticipação. Muito interessante. Infelizmente, a gente sabe que o Instagram não perdoa. Você sabe muito melhor isso do que eu. Quando chega uma hora, eles pimbam, eles nos cortam. E eu não gostaria que a gente fosse cortado, né, inadvertidamente. Nós estamos chegando, enfim, aos nossos minutos finais. Pode ser que alguma questão eu não tenha levantado. Muitas coisas eu não levantei, certamente. Você tem uma riqueza, uma experiência muito fundamental, tratando de um público muito especial. É muito necessário esse trabalho que você realiza. E você gostaria de adicionar algum ponto, algum aspecto que você queria chamar e repetir como é que se contrata a TOT? De novo, porque pode ser que tenha algumas pessoas que não estavam ainda assistindo a nossa live. Legal. Eu queria convidar a galera a conhecer tanto o nosso Instagram quanto o nosso site. Então, o nosso Instagram é tot.diversidade, bem simples. E o nosso site é totdiversidade.com.br. Então, assim, lá tem tudo que vocês possam ler e conhecer sobre a TOT. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode me chamar no Instagram a qualquer momento, ou até mesmo entrar lá no Instagram da TOT, mandar mensagem. A gente vai estar super empolgado em ouvir vocês, em trocar essa ideia e bater esse papo. Se vocês quiserem contratar a gente, pode até acionar o Diogo, ele estava por aqui na live, ele entrou. Então, entra lá no nosso site, totdiversidade.com.br, manda lá a mensagenzinha, tem o link de empresa. Então, é só entrar lá em empresa e falar que você quer contratar um dos nossos alunos, que o Diogo vai entrar em contato com você, ele vai conversar, vai entender qual que é o seu cenário. E, de forma geral, entender que essas pessoas elas estão aqui não para roubar um emprego, mas sim para crescer, para prosperar, para dar valor ao nosso país. E que eles não escolheram, assim, eles não estão super felizes de ter que sair do país deles. Assim, eles foram obrigados a fazer essa coisa. E eles têm essa rotina normal de qualquer pessoa, de acordar cedo, de trabalhar, de levar para os filhos para a escola, de cuidar ali do seu ente próximo, do seu ente querido. Então, essas pessoas são muito importantes para todos nós e vamos dar oportunidade, vamos abrir espaço para todas elas. Caio Rodrigues, muito obrigado pela live. Eu fiquei encantado, absolutamente encantado com o trabalho que você realiza. Já sabia, já tinha notícias, mas hoje tivemos, nessa hora de conversa, tive a oportunidade de aprender muito em relação a esse trabalho importante que vocês realizam. Muito obrigado e vamos distribuir. Certamente vai ter muitos aficionados que vão de redes sociais que vão continuar assistindo, além de agradecer a todos aqueles que nos deram a honra da sua audiência, de participar, de estar comentando, de estar acenando. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado, Caio Rodrigues. Um abraço. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, valeu. Encerrar aí, né, o vermelho.